Então vamos aí, pessoal. O que nós iremos analisar aqui é a chamada óptica da visão, como que funciona aí o olho humano em relação ao comportamento da luz, tá? Então, ó, isso daqui seria um corte lateral aí da do globo ocular, tá? Onde você tem aqui, ó, essa parte aí que nós temos aí que nos dá a cor do olho, né, é a chamada íris. Ela que pode ser aí tanto azul quanto verde, castanho ou preto. E ela controla aqui, digamos aí, o buraquinho por onde que vai, ah, entrar aí, vai permitir a passagem de luz. Então, ó, percebam que ele está indicado aqui, a íris, né, que seria, vamos pintar aqui de verde, ó, como se fosse um olho, uma íris verde, certo? E ela permite aí, ela pode contrair ou dilatar, mudando aqui o tamanho da pupila. Acho que vocês já perceberam isso quando vocês observaram o olho de uma outra pessoa, quando essas pessoas se encontram ou num lugar muito claro, né, um lugar onde que você tem presença bastante aí da luz, então você tem uma contração aí, você vai se tornar essa pupila menor, e um lugar aí que está muito escuro, né? Então você vai ter que aumentar o tamanho dessa pupila para que permita receber mais luz, certo? Tá. E aí vem uma parte importante que nós queremos analisar, que é exatamente a ideia da lente. O que seria a lente do olho? A lente do olho é uma lente deformável, é o chamado cristalino. Ela é transparente, obviamente, só que ela pode se moldar, ela pode mudar um pouco o formato. Mudar como? Ela pode se tornar mais ou menos convergente, tá? Como que é possível isso? Porque ela está presa aqui, ó. Estão vendo? Ela está presa. O que segura ela aí é os chamados músculos ciliares, ó. São isso que eu acabei de pintar de vermelho, tá? Ó, músculos ciliares, certo? Que exatamente, como o próprio nome diz aí, são músculos que vão contrair aí, vão comprimir ou não esse cristalino. Como assim? Acho que você já consegue observar aí que o cristalino ele tem um formato de uma lente de bordas finas. E aí, no caso, ele vai ser exatamente aquele caso mais comum, igual da lupa aí, né? No caso, vai ser uma lente convergente, certo? Então, quando você tem esses músculos aí, digamos, relaxados, tá? Ou seja, se eles não estiverem em funcionamento, não estiverem comprimindo aí o cristalino, ah, você tem a própria lente aí, o próprio cristalino, como uma lente convergente. Então, um objeto aqui que se encontra distante, aqui ó, objeto distante, tá? Os raios de luz partem desse objeto, né? Olha aqui, ó. Os raios de luz partem pelo objeto, passa pelo olho, né? Passa aí pela pupila, obviamente, passa pelo cristalino. Claro que isso daqui é uma representação aí para vocês entenderem, né? Ah, e aí eles são convergidos e aí a imagem se forma aqui, ó. Olha aí a imagem formada de ponta cabeça, tá? Numa parede aí que é fotossensível, onde você tem aqui células, né? Seria da parede aí chamada retina, essa daqui toda a retina, onde que forma a imagem. Então você tem a retina aqui, ela está escrita aqui embaixo, mas estou ilustrando aí. Então é como se as células da retina elas se excitassem, elas sentissem a presença da luz e essa presença é traduzida em termos de impulsos elétricos que são transmitidos aqui pelo chamado nervo óptico e aí chega até o cérebro, né? No cérebro, claro, ele reinverte a imagem, você consegue observar, ninguém enxerga as coisas aí de ponta cabeça, mas dentro do globo ocular a imagem é formada de ponta cabeça, certo? Tá. O que acontece se você aproximar o seu objeto aqui do globo ocular? Conforme você vai aproximando o seu objeto, o que acontece? Os músculos ciliares eles entram em ação. É aquela ideia que eu havia comentado com vocês. No caso da na máquina fotográfica, né,
Quando o objeto está muito distante, você tem que ajustar um foco para tal posição. Conforme você vai alterando a posição do objeto em relação à câmera, né, em relação à máquina fotográfica, você vai ajustando esse foco. Claro que hoje, que nem os celulares, as câmeras dos celulares já fazem isso automaticamente, tá? E o nosso globo ocular também. Quando você está olhando um objeto muito distante, o teu músculo ciliar está relaxado, teu cristalino está no formato normal. Quando você olha para um objeto mais próximo, olha que interessante isso, pessoal. E quanto que isso é rápido, né? Vocês podem testar aí na casa de vocês, vocês olhando o objeto distante, vocês conseguem enxergar normal, o músculo ciliar relaxado. Quando vocês olham rapidamente para o objeto mais próximo, teu músculo ciliar ele entra em funcionamento, ele comprime aqui o cristalino, ele torna o cristalino mais convergente. Para quê? Para conseguir jogar a imagem certinho na retina. A retina é como se fosse um projetorzinho. Um projetor não, um anteparo, né, digamos assim, onde que a imagem tem que calhar ali certinho, certo? Tá. Então esse é o funcionamento básico aqui do globo ocular, aí da formação da imagem aí, transcrita para o cérebro. O que que acontece aí? O que que a gente vai analisar? Os problemas de visão, tá? Esse olho aqui, o olho normal, digamos assim, ele é chamado hemétrope, tá? Os problemas de visão aí, ó, chamadas ametropias, ó, tá aqui, ó, a miopia e hipermetropia, como que se dão ela? No caso aqui do olho míope, ó, quem usa o óculos aí, o olho míope, nesse caso aqui, pessoal, qual que é o problema que nós temos? É como se o globo ocular ele fosse um pouco achatado na horizontal, como se fosse algo desse tipo assim. Claro que aqui eu estou desenhando de forma exagerada, mas aqui o globo ocular é um pouco achatado horizontalmente, tá? Então o que que acontece? Quando o objeto está distante, olha aqui, o objeto distante, a imagem aí não vai conseguir chegar na retina, ó. Tá vendo que a imagem ela se forma antes da retina, ó. Imagem antes da retina, certo? Tá vendo? Então ela não forma certinho onde tem que formar, que seria aqui. Ou seja, você vai ter que jogar esse objeto mais para trás. Daqui a pouco eu vou falar como que a gente corrige isso. E no caso do olho, então, ó, o olho míope aí, ó, quem tem miopia já percebe que não consegue enxergar direito do quê? De longe, né? Ó, quem é míope aí não consegue enxergar objetos que estão distantes, certo? E no caso da hipermetropia, o que que acontece aqui, ó? Aqui a gente vai ter um formato do globo ocular achatado na vertical, é como se o globo ocular fosse assim, ó. Aqui o cristalino, tudo mais, né? Só que aí isso vai dificultar quando o objeto ele está próximo. Por quê? Como eu havia falado inicialmente, pessoal, conforme você vai ah, aproximando o objeto do seu olho, o cristalino ele entra em ação. Ele vai se tornando cada vez mais convergente. Só que devido a esse formato aqui desse globo ocular, né, ele não vai conseguir chegar a um ponto aí, ó, de convergência de forma a jogar certinho a imagem aqui, ó, na retina. Então percebam aqui que a imagem ela se forma atrás do globo ocular, né? Ou se forma assim de uma maneira esquemática atrás do globo ocular. Então a pessoa não vê a imagem nitidamente quando o objeto está próximo, certo? Porque você já está no limite aqui de convergência do seu cristalino. Ele já está totalmente aqui numa forma mais convergente aí para tentar jogar a imagem ali no na retina, só que devido ao formato do globo ocular, você não consegue certinho aí jogar essa imagem lá, tá? Então como que a gente corrige esses problemas? Se vocês olharem até na apostila de vocês, olha aqui, ó. Então dá uma olhada aqui. Quando você tem o problema da miopia, vamos lá, miopia. O que que acontece na miopia? O objeto está distante, então, ó,
objeto distante, você não consegue enxergar. Distante. Por quê? Porque a imagem se forma antes. O que você vai ter que fazer aqui, ó? Você vai ter que usar uma lente para abrir um pouco os raios de luz que vem do objeto, certo? Para conseguir jogar a imagem desse objeto, aqui está representado por pelinho, ó, jogar a imagem do objeto certinho aonde? Na retina. Que lente que abre os raios de luz? É a lente divergente. E aí por isso que o míope, né? Quem é míope não pode ir no zoológico. Por quê? Porque é uma lente divergente, não é de ver animal. Certo? Que porcaria, né? Mas vamos lá. E no caso, quem que é hipermétrope, que tem o problema da hipermetropia, que seria o quê? A dificuldade de enxergar de perto. Então, ó, percebam aqui que o objeto está aqui. O objeto seria próximo, certo? Objeto próximo, só que devido ao formato do globo ocular, o que acontece aqui, ó? A imagem do objeto está formando depois da retina. Ou seja, o cristalino não está conseguindo fazer a convergência necessária para que a imagem forme exatamente aqui na retina. O que você tem que fazer? Você tem que dar uma mão para o cristalino, você tem que ajudar um pouco esse cristalino. Por isso você usa uma lente aí, que é a lente convergente. Então tem gente aí que tem problema de enxergar de perto, né? Usa aquele óculos que fica na parte de baixo do globo ocular aí, que é só para enxergar de perto, né? E uma coisa, pessoal, você percebe que a pessoa, quando ela vai ficando aí com uma certa idade, né? Ela começa a apresentar problemas aí para enxergar de perto. Acho que todo mundo já observou o vó, alguém de mais idade aí que não consegue enxergar de perto. O que aconteceu? O globo ocular da pessoa deformou ao decorrer dos anos? Não. Ela desenvolve um problema que é chamado de presbiopia. O que seria a presbiopia? É uma dificuldade de enxergar de perto, mas é uma dificuldade causada pela idade. Por quê? Quem que faz o cristalino se tornar convergente? São os músculos ciliares, né? Olha aqui, ó. Vamos voltar aqui nessa imagem, ó. É esses músculos aqui que forçam o cristalino, a lente natural aí do olho, certo? Do globo ocular, de modo que ele se torne mais convergente quando o objeto está próximo. Só que todo mundo sabe, aí conforme vai avançando a idade, você vai perdendo a força nos músculos, você vai perdendo aí a eficácia dos músculos. Então, conforme a idade vai avançando, esses músculos aqui não conseguem mais deformar certinho o cristalino para que ele se torne convergente necessário aí. Então, por isso você precisa da ajuda aí de uma lente aí convergente. Então, esse problema é chamado de presbiopia, tá? Então aqui, ó, só para a gente encerrar, vamos responder aqui essa questãozinha, ó, bem simples aqui, ó. Quando uma pessoa tem dificuldade de formar imagens nítidas de objetos distantes, dizemos que ela tem miopia, certo? Nesse caso, o conjunto córnea-cristalino comporta-se como uma lente cristalino, ele se comporta como uma lente convergente. Pessoal, a córnea nada mais é do que uma película aí que você tem aí na frente do cristalino, né? Uma pelezinha ali transparente, digamos, que protege aí o nosso globo ocular, protege o nosso cristalino. Para poder observar objetos distantes de seu olho com nitidez, essa pessoa deve usar óculos de lentes divergentes, certo? Lembre-se, o míope não pode ir no zoológico porque ele usa lente divergente. Por outro lado, indivíduos que têm dificuldade de focalização, olha isso, a palavra é importante, hein? De objetos que se encontram próximos
ao seu globo ocular são portadores de hipermetropia. Não vai caber aqui. Hipermetropia. Seu conjunto córnea-cristalino também atua aí como uma lente convergente, tá? Só que ela não está convergindo aí o necessário. Os óculos usados por essas pessoas são confeccionados com uma lente convergente. Ela vai auxiliar aí o funcionamento do cristalino. Geralmente, pessoas com mais de 40 anos têm dificuldade de acomodar a visão para objetos próximos ao seu globo ocular, aparentando os mesmos sintomas de pessoas hipermétropes, né? Pessoas que têm aí hipermetropia. Deixa eu voltar aqui. Hipermetropia. Pronto. Dizemos que essas pessoas têm presbiopia. É o nome dado aí a essa dificuldade de enxergar objetos próximos que vem com a idade. Nesse caso, também se recomenda o uso de óculos, às vezes chamados de óculos de leitura. Inclusive, é comum vender em farmácias, tá? Que são fabricados com lentes convergentes. Vão ajudar aí o cristalino que não consegue mais aí exercer sua função devido à disfunção nos músculos ciliares. Certo, pessoal?